a Timóteo, capítulo 3, dos versículos de 1 ao 5. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez. Fazer essa leitura. Esta carta que Paulo enviou a Timóteo, ele é uma carta fazendo um alerta, né? Um alerta sobre a situação, a degradação do homem, a degradação do ser humano. Então ele diz para Timóteo, no versículo 1: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, foge também deles. Meus queridos, vamos em silêncio, baixar nossas cabeças e orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, Deus, queremos nos dirigir a Ti, pedindo a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre cada um de nós, para que Tu abras os nossos corações, para que possamos receber esta mensagem que Tu tens para nós esta noite. Que essa mensagem, Senhor, venha avivar a nossa mente, para nos resguardarmos, Senhor, contra essas pessoas às quais Paulo se refere, para que nós venhamos, Senhor, a nos mantermos em guarda, em vigília constante, e que aqui também, meu Deus, nós possamos absorver aquilo que Tu queres nos ensinar esta noite, através desta palavra, que Tu venha, Senhor, abrir os nossos corações para que nós possamos guardá-la, Senhor, o tempo todo dentro de nós e possamos praticá-la. E que Tu, Pai, venhas me usar segundo a Tua vontade, tirando do meu coração aquilo que não Te agrada, para que eu possa ter autoridade de fazer a Tua vontade, que Tu venhas me usar, Senhor, usar os meus lábios para falar a Tua igreja esta noite, Pai. E que eu também seja alcançado por essas palavras, no sentido de sairmos todos daqui transformados pelo poder contido nelas. Em nome de Jesus, assim nós oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos, vamos sentar e com atenção a gente vai ver que o que Paulo fala para Timóteo, falou para Timóteo naquela época, está falando para nós nos dias de hoje, é uma realidade e é uma coisa que está escrito na Bíblia, é promessa do Senhor, vai se cumprir. O versículo 1 diz: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A Bíblia nos fala sobre o fim dos tempos várias vezes. Ela faz várias citações sobre o fim dos tempos, sobre Apocalipse, sobre tribulação, sobre os falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, aqueles lobos infiltrados no meio do rebanho, quer dizer, aquele falso crente que está nas igrejas para provocar a divisão, aquele reino dividido que a Bíblia fala. Tudo isso é a promessa que o fim dos tempos está próximo. Lá em Mateus 24, o próprio Jesus, aliás, faz um alerta sobre uma verdadeira invasão de falsos mestres, falsos profetas,
enganarão a muitos, e se possível, até nós da igreja, nós os salvos, nós os justos, nós os entendidos, entre aspas, nós conhecedores da palavra, nós poderemos ser enganados por essas falsas doutrinas que tem por aí, essas doutrinas de homens, o vento de doutrina, como diz a palavra. Essa é a conferência que nós tivemos ontem e hoje aqui na igreja. Foi uma bênção, porque veio mesmo a calhar, o tema da conferência veio a calhar com esse texto que Deus colocou no coração desde segunda-feira da semana passada. Essa mensagem não foi feita, não foi preparada hoje, com base no que foi ouvido aqui, que foi falado. As coisas de Deus são assim. Muitas vezes o homem diz que é coincidência, muita coincidência. Não é coincidência, é propósito de Deus. E sempre tocou no meu coração. Eu não sabia que aquele homem iria falar. Eu não tinha a menor ideia. Sabia que ele ia falar sobre seitas e heresias. E nisso, aqui nós vemos como os dias difíceis virão, os tempos difíceis virão. A gente vê hoje, quando a gente acorda, a gente tem que se levantar da cama na carreira porque o tempo é curto. A gente tem que fazer tudo correndo, porque o tempo não dá. Aí eu tenho que fazer isso nas carreiras, porque daqui a pouco eu tenho que fazer outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Não sei que hora eu vou parar para almoçar, se vou ter tempo de tomar um banho antes do almoço, de mudar de roupa, porque é tudo difícil. E a gente, quando chega para resolver os nossos problemas, aquelas coisas que nós temos que fazer, sempre encontramos dificuldades. Hoje você não encontra mais em tese, né? Porque é difícil encontrar pessoas prestativas do outro lado do balcão. Eu quero dizer que quando você chega num determinado estabelecimento para resolver um assunto que o interesse é seu, o funcionário que está detrás do mirô, detrás do balcão, geralmente trata as pessoas de má vontade. Recebe para fazer o trabalho, mas não fazem com amor, não fazem com desejo, sempre colocando dificuldade, sempre exigindo um documento a mais, ou dizer que alguma coisa está errada, para fazer você vai faltar, para você ficar tirando novos documentos. Sempre os tempos difíceis estão na nossa vida diária, no nosso cotidiano. A gente vê que a mentira e falsas informações, a gente vê a corrupção, a gente vê que tudo, a todo instante, é mais e mais difícil. Se você começou a resolver um caso difícil hoje, amanhã esse caso vai se tornar mais difícil ainda. Aí a gente fica pensando, meu Deus, isso é um castigo. É castigo. Porque não sei o que eu fiz, mas não é valor de castigo. É porque a promessa de tempos difíceis é isso mesmo. A promessa do fim dos tempos começa por essas dificuldades. Provações virão na vida de todos nós. O próprio Jesus disse, por minha causa tereis aflições. O que são aflições? São provações. Mas tende bom ânimo, perseverai. Vamos perseverar para a gente vencer. Aquele que perseverar até o fim será salvo, ele vencerá, vai ter a vida eterna. Mas é preciso que passe pela provação. O ouro e a prata só se tornam, digamos, disponíveis para o uso depois que é extraído, sujo de terra, de lama, de barro, e vai para o fogo para ser purificado. Vai ferver, vai ser derretido, vai espumar, vai sair aquela sujeira, aquela escória. Mas depois, então, e são várias vezes, mas depois está no ponto de ser usado, brilhando. Então nós também precisamos, muitas vezes, de passar por essas situações de dificuldade extrema, às vezes. Mas, meus queridos, as provações vêm de Deus, vem para nos aperfeiçoar. Aí Daniel 12:10 diz, muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Então nós seremos purificados, embranquecidos e provados. Provados porque vamos passar por todas as etapas, por todas as dificuldades, nós vamos superar. Aí, quando nós superarmos as dificuldades, nós estaremos provados.
Agora, diz ainda que os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O ímpio continuará se maldizendo, murmurando, mas nós vamos entender que aquela aprovação que vem de Deus e que nós, ao final de tudo, seremos aprovados. Você vai dar glória a Deus por isso. Você vai dar glória. Eu vou levar os amigos, depois se encontrar lá no céu, na festa. Aí comecei a ser escanteado, vou dizer, escanteado. Eram piadas, e piadas, e piadas. Ele não bebe, ele agora é crente, ele não fuma, ele agora é crente, ele não faz isso, agora é crente, ou então a mulher não deixa, ou então não bebe porque está tomando remédio controlado, ele está pirado, ficou doido, quem era ele, agora está na igreja de crente, que era ele que jogava bomba na época de São João, São Pedro, você deu uma bomba desse, eu jogava dentro da igreja de crente para ver os crentes aí correndo, e agora ele é crente. Aí todo mundo, como se diz, tirava sarro comigo e me aborrecia. E os que eram meus amigos do passado, hoje não passam de belos conhecidos de muito mau cumprimento. Por quê? Porque eu deixei de me sentar na roda dos esclarecedores. Quando eu me sentava com eles, era para escutar piada. Gente, aquela história de Noé. Noé foi visto por Deus como um homem que não merecia morrer. Então, Deus decidiu que Noé e sua família seriam salvos. Noé morava numa região de agreste, seca, árida. Noé vai para a floresta lá, vai para o bosque, corta a madeira, constrói para tudo um barco desse tamanho, aí desse tamanho que tinha que construir o barco. Noé começou a construir o barco. Mas ó, está doido, construir um barco para botar onde? Vai botar na panela esse barco? Não tem água aqui. Água que muito mal dá para beber, dá para beber. Onde é que ele vai botar esse barco? E Noé, apesar da zombaria, não parou. Apesar da zombaria, Noé continuou construindo o barco. Quando veio a chuva, quando a água começou a cobrir a terra, que Noé fechou a porta daquele barquinho, esqueci um barco onde ele começaram a correr, bater, abre Noé, abre Noé. Aí Noé disse, Deus mandou que eu fosse embora com a minha família, vocês não são da família. Mais ou menos isso que aconteceu. A zombaria, eles zombaram. E o zombador, escarnecedor, só termina a causa. Agora, meus queridos, para encerrar, Deus diz para você, esta noite, que você está salvo pela graça, pela sua fé, pela sua obediência, pela sua perseverança. Se a gente está vivendo numa sociedade depravada, uma sociedade desonesta, uma sociedade pecaminosa, imoral, nós estamos vivendo no meio da sociedade, dessa sociedade.